Olá, boa noite. Gente, eu queria ir testando até o pessoal ir entrando. Como é que tá o som para vocês? Tá legal? Júnia, Cristine. Se vocês puderem me dizer, faz um sinalzinho assim de joia que o som tá legal, se eu devo usar o microfone. Ok. Tininha, que bom, Júnia, ter você aqui com a gente. Tô dando um tempinho, pessoal, só para acabar de entrar, né? O resto do pessoal. E o tema de hoje tá muito bacana, né? A gente vai falar um pouquinho da física quântica e da neurociência e o que essa grande ciência aí tem mexido aí com muita gente, transformado a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Bom, como o tempo é curto, gente, eu vou começar então a falar um pouquinho, porque eu acho importante dividir com vocês a minha história, porque muita coisa que aconteceu na minha vida tem muito a ver e muito fundamento, né, com tudo isso que eu vou passar para vocês hoje. Eu acho que eu sou a prova viva, assim, de que esses ensinamentos, se a gente praticar, se a gente cultivar, a gente obtém resultado, mas tem que ter persistência, né? Tem que realmente paciência, porque hábitos a gente constrói com a prática mesmo, ok? Bom, alguns de vocês já me conhecem, eu venho da área financeira e trabalhei 11 anos numa empresa familiar e depois migrei, né? Depois de 11 anos eu comecei a questionar a minha vida, que faltava algo, que eu queria chegar, alçar voos mais longos, e também porque foi naquela idade onde a gente começa a questionar, né, o meu potencial, por ser empresa familiar, eu sempre queria descobrir aonde eu podia ir, né, como é que eu seria vista pelo mercado lá fora, enfim, ter esse reconhecimento de alguém que não fosse o meu pai, né. Então fui para fora, mudei para São Paulo, e a convite de um amigo meu, eu tive a oportunidade de participar de um curso que chama Transcendendo os Seus Limites, né, do Leader Training. E esse curso realmente mudou minha vida. É um curso na linha de liderança e autoconhecimento que mostra pra gente, aliás, não que mostra, mas que nos ensina a ser líder da nossa própria vida. Esse curso mexeu muito comigo, porque ele tem umas técnicas que trabalham com regressão, onde a gente tem a oportunidade de fazer a regressão e é individual, cada um, né, consegue alguma coisa, mas eu tive a oportunidade de regredir ao útero da minha mãe. E aí eu vi muita coisa, assim, de traumas, de inseguranças minhas, de bloqueios. Só que até nesse momento abre-se um monte de escaninho e daí a gente começa a se questionar, e agora? O que eu faço com isso? Então foi aí que eu comecei a minha jornada, né, nessa linha de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Eu comecei a fazer cursos nessa linha, e aí foi processo Hoffman da quadrinidade. Aliás, gente, eu sugiro a vocês, tá? Quem tiver aí um papel e caneta, porque ao longo da live eu vou estar falando alguns cursos que eu indico, vou dar dicas às vezes de documentários, citar nomes de alguns atores que vocês podem pesquisar aí no YouTube sobre mais conteúdo, caso vocês se interessem, ok? Então, voltando, né, em São Paulo, eu comecei a fazer todos esses cursos, essas jornadas, e tive a oportunidade também de participar de alguns retiros espirituais. Então, fui para Bali. Em Bali, na ilha de Copacabana, eu participei de um processo de detox que foi excelente, porque é um processo de alimentação onde a gente faz meio que um detox mesmo, porque quando você trabalha com energia, é muito importante que o nosso corpo esteja livre de qualquer toxina, né, de qualquer impureza. Então, principalmente carne, café, tudo isso é cortado. E você faz esse detox para quê? Para que nas práticas de meditação e yoga que a gente tinha,
a gente conseguia ter uma produtividade, né? Um aproveitamento melhor. Depois fiz o Caminho de Compostela de Santiago, que eu super recomendo, uma experiência maravilhosa. Também fui para a Índia. Na Índia, eu fiquei no Templo do Osho uns 30 dias. E lá a gente tinha a oportunidade de fazer meditação, assim, quase que de 8 em 8 horas, aliás, 8 horas por dia, de hora em hora se trocava, a gente podia optar por aquela meditação que a gente curtia mais e que a gente se identificava. Então isso é legal também, porque as pessoas têm um rótulo de que meditar é só ficar ali parado, de olho fechado. E na verdade não, a meditação, você tem vários tipos. Então tem a meditação dinâmica para aquelas pessoas que têm essa dificuldade de ficar parada, né, sentada. Então é uma meditação onde você movimenta muito o corpo, passa a ser até uma ginástica mesmo, porque o objetivo é colocar toda a energia para fora, para que depois você consiga se concentrar e aí sim entrar no contato ali de uma meditação, um relaxamento profundo. Bom, deixa eu ver aqui, tô querendo ver se o pessoal já tá entrando, nós já estamos aí com 10 minutos de live, então vou entrar no conteúdo, porque realmente o tempo aqui vai ser precioso, queria estar tentando passar o máximo de conteúdo aí para vocês, tá bom? Ale Carneiro, que bom, gente, Juliana, Glenda, muito feliz, Rosana, é isso aí. Sinal de que o pessoal está disposto a mudar, né? Tá de coração aberto, isso é que é importante. Vocês já estão dando o primeiro passo para a mudança. Bom, gente, eu tô com um PowerPoint aqui que de vez em quando eu vou me seguir porque o conteúdo realmente é extenso e para eu não perder, não queria deixar passar nada assim de importante para vocês, tá? Então, às vezes eu vou estar olhando o PowerPoint aqui só para servir aí de um ponto de apoio para mim, ok? Então, antes de eu entrar no tema, eu queria falar um pouquinho, né, explicar e dar uma introdução do que é física quântica e neurociência. Aliás, antes disso, uma pergunta para vocês. Quantos de vocês acreditam realmente, né, que o pensamento pode influenciar na realidade de vocês, na forma que vocês levam a vida? Queria que vocês fizessem um joia, se vocês acreditam, e né? Se vocês acham que não ou têm essa dificuldade. E mais, né? Se vocês acreditam, quantos de vocês tiveram a oportunidade hoje de visualizar, ou melhor, antes de se levantarem da cama, de planejar o futuro de vocês, ou planejar o dia de vocês? Difícil, né, gente? Essa prática realmente, ela requer uma persistência e um empenho da nossa parte, de colocar isso no dia a dia e da gente praticar. Bom, então vamos ao tema. Acreditem se quiser, mas o tema de hoje mudou a minha vida, ok? A neurociência, tá, e a física quântica, elas vieram para trazer um manual de como o nosso cérebro funciona, como a nossa mente trabalha, de forma que a gente possa desvendar todos esses mistérios que às vezes nos paralisam, né? Nossas crenças limitantes, nossos bloqueios. Eu vou dissertar aqui, né, o funcionamento do nosso consciente, do subconsciente, mas antes eu quero dar uma introdução na física quântica. Acho que muitos de vocês ainda não estão familiarizados com a física quântica. Então, a física quântica, ela é a física. O que difere a física quântica da física tradicional? A física quântica, ela estuda a menor partícula do átomo, tudo que é menor ou igual ao átomo, tá? Nós somos compostos de moléculas que, por sua vez, é composto de átomo, ok? O átomo, ele é composto de prótons, nêutrons, que formam o núcleo dele, ele é uma bolinha, no meio tem o prótons e o nêutrons e um elétron que gira em torno desse nêutron. O que a física quântica desvendou? Que a maioria do átomo, né, a bolinha, imagina que se o átomo, o núcleo do átomo fosse uma bola de tênis, ok? O elétron que gira em torno desse átomo estaria mais ou menos a 3.000 quilômetros de distância.
e que esse núcleo do átomo, ele representa quase 100 mil vezes, 100 mil vezes menor que o átomo como um todo. Qual que é essa conclusão? Que o átomo é um grande vácuo, né? Ele não é matéria. Tudo que tem dentro do átomo é um grande vácuo. Ou seja, infinitas possibilidades. Por quê? Se nós somos compostos de moléculas e que, por sua vez, a gente é composto de átomos e nós temos milhões de átomos dentro da gente, o que leva a crer que nós, que toda essa matéria que a gente acha que é matéria, na verdade é um grande vácuo, é uma energia, ok? Então, gente, tudo isso que a gente acha que é matéria, ou seja, cadeira, a mesa, a própria Cláudia aqui, nós, na verdade, somos a manifestação de uma grande onda de energia. E o que faz a gente pensar que isso é sólido? É uma questão de frequência, ou seja, dependendo da frequência que esse átomo, a velocidade que os átomos estão vibrando, a gente tem a ideia de que isso está em movimento ou não. Ou seja, a cadeira, por ela ser sólida, está parada, porque ela está vibrando numa frequência muito lenta, quase imperceptível aos nossos olhos. Então, se a gente olha, a gente tem essa impressão de que é um sólido. Mas os cientistas, quando eles colocam o microscópio e conseguem ver o movimento, a ideia é que eles percebem que todos os átomos estão ali agitados e vibrando, ok? Então, eu entendo que o seguinte, falando um pouquinho também de mim, tá? Eu entendo, assim, um propósito meu na minha vida hoje, que eu descobri, é que eu tenho feito vários cursos nessa linha da neurociência, da física quântica. Eu não sou cientista, sou formada em administração. Mas ao longo dessa jornada e estudando tudo isso, quando eu comecei a realmente aprofundar no estudo da física quântica, eu percebi que eu tinha isso como missão de vida. E foi aí que eu comecei a aprofundar, e a pesquisar e ver que o seguinte, eu poderia reunir todo esse conhecimento e compartilhar com as pessoas. E esse é o meu objetivo. Então, estar aqui hoje, fazer um sumário para vocês de todos os cursos que eu já realizei na vida. Claro que a gente não vai conseguir ver tudo essa noite, mas o propósito é a gente começar a criar uma rotina de lives, onde eu posso estar passando para vocês. Ao final de cada live, a gente vai tentar fazer uma prática, e aí na sequência, na próxima live, a gente divide as experiências. Vou passar exercícios para vocês praticarem, porque, de novo, se todo o conhecimento que vocês adquirirem aqui, vocês não praticarem, não vai ter mudança, ok? Bom, de novo, então, voltando ao tema, nosso cérebro, ele é um grande computador, ok? E como um computador, a gente precisa entender e aprender como é que eu salvo um arquivo nesse computador, onde ele é salvo, como eu consigo recuperar esse arquivo, como é que eu faço para deletar aqueles arquivos que eu não quero mais, comparando ao nosso cérebro, as crenças, as emoções negativas e tudo isso. Então, a neurociência e a física quântica vieram para trazer esse manual para a gente, para nos ajudar a interpretar como o nosso cérebro funciona, ok? E para que a gente possa entender todo esse processo, eu queria passar para vocês um breve resumo do que é o consciente e o subconsciente. Quando a gente é criança, quando a gente nasce, na verdade, a gente vem completamente desprovido de qualquer crença, de qualquer conhecimento, emoções, tanto que a criança, ela é pura, Ela não tem sentimento, ela não tem mágoa, ela não tem raiva. E com o tempo, com as experiências que vão sendo vividas, com tudo que é dito para ela, enfim, ela vai acumulando ao passar do tempo essas emoções. Porque ela liga, se ela faz uma certa atividade, ela é chamada a atenção, ela tá ali brincando, criando, enfim. E naquele momento os pais chamam a atenção dela, ela registra que toda vez que ela tá criando, ela é punida. E isso, com o tempo, causa um trauma, gente, na criança, Então, o subconsciente é a parte do nosso cérebro que registra todas essas vivências que nós tivemos
mas que foram criados hábitos, ou seja, quando você tá lendo um livro pela primeira vez, por exemplo, você está adquirindo um novo conhecimento, aquilo é uma novidade para você. Então, a parte do consciente é ativada. Você, naquele momento, você está com a sua mente desperta, você está ali usando o seu consciente. Quando você começa a ter uma ação repetitiva, fazer aquilo mais de uma vez, como dirigir o carro, né? Pela primeira vez, você está usando a sua consciência. Quando você começa a ter aquele hábito, todo dia dirigindo, você aprende e aquilo já passa a ficar no automático. E aí você passa a usar o seu subconsciente, ou seja, aquele hábito passou a ficar registrado no seu subconsciente, ok? Porque é uma forma que o subconsciente tem de poupar energia. Quando a gente está usando a nossa consciência, né? Por exemplo, você vai estudar para uma prova, qualquer coisa nova para você, a gente despende muita energia naquilo. Por isso que, né, às vezes quando você está participando de algum exame, a gente tem que despender muita energia para aquilo. Então, o nosso subconsciente, ele registra todos os nossos traumas de infância. Até aqui tá ok? Gostaria aí que vocês se manifestassem, para eu poder saber. Aldinha, Jaque, bacana. Bacana ver vocês entrando aí, fico feliz. Até aqui, gente, tudo bem? Queria que vocês manifestassem para saber se eu tô indo muito rápido, às vezes eu posso empolgar. Raquel. Ok. Se eu estiver indo muito rápido, porque às vezes eu me empolgo, tá? Faz um sinal assim para mim que eu começo a falar mais devagar, volto. E eu queria que vocês também anotassem as dúvidas de vocês, que aí mais no final vou soltar um espaço pra gente esclarecer alguma dúvida, tá bom? Eu abro para perguntas e respostas aí, só pra gente não perder aqui o raciocínio. Só um minuto então, deixa eu me situar. Bom, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais nesse experimento aí da física quântica, existe um que chama-se experimento da dupla fenda, que ele comprova essa questão que eu tô falando com vocês, né, da composição do átomo, porque é o seguinte, o átomo ele pode se comportar tanto como uma partícula como uma energia, uma onda, tá? É meio difícil esse conceito, principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com a física quântica, por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu recomendo, anotem, experimento da dupla fenda, para vocês entenderem o quanto o olhar do observador, que somos nós, interfere na criação da realidade. Ou seja, é como se no universo, gente, vou um pouquinho mais fundo aqui, é como se no universo tudo já existisse, ok? Em potencialidade. Então, imagina uma semente, né? Quando a gente planta essa semente, a árvore, ela já existe em potencialidade dentro dessa semente, ok? Então, é como se Deus, antes de criar tudo, eu falo Deus, essa energia universal, enfim, chamem como vocês quisessem, essa inteligência universal, criou tudo já existia no universo, através da criação dele, ok? E nós temos o poder de simplesmente escolher quem nós queremos ser. É como se existisse várias Cláudias no mundo. Um filme bacana também para vocês aprofundarem é aquele que chama Quem Somos Nós. O Quem Somos Nós, ele mostra exatamente isso. É como se existissem várias possibilidades. No momento que eu olho para aquilo que eu quero, que eu crio essa realidade dentro de mim através do meu pensamento, da minha imaginação, eu escolho a minha realidade. Mas ela já existe ali tudo criado. E eles chamam isso de arquétipos, tá? Então, se vocês pesquisarem também arquétipos, vocês vão ver que, assim, arquétipos são manifestações de ondas pré-criadas no universo, ok? E eu não vou aprofundar nesse assunto, como eu disse, senão vai começar a confundir a cabeça de vocês. Mas eu tô só aqui soltando algumas coisas para quem realmente curtir esse assunto, pesquisar mais a fundo. Vamos passar então para a parte de energia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Dr. Bruce Lipton, ele também tem vários vídeos dele no YouTube que eu também indico. Ele disse o seguinte, que cada célula do nosso corpo possui 1,4 volts de energia,
ok? E nós temos mais de 50 trilhões de células no nosso corpo. Vocês imaginam que 50 trilhões vezes, né, 1,4 volts é como equivale a 730 volts de energia elétrica, ok? Gente, essa energia, se nós conseguíssemos aprender a ter foco, a meditar e aprender a usar essa energia de forma, né, correta, a gente consegue curar qualquer coisa no nosso organismo. E é por isso que quando a gente vê, né, esse pessoal que pratica às vezes yoga ou mesmo marabalismo, que a gente vê o pessoal ficar em pé na ponta de um dedo, uma força absurda, o pessoal que faz arte marcial, né, que tem uma força de, sei lá, no chute, por quê? Eles aprenderam a se concentrar, a trazer o foco, aquela atenção para aquele momento, e aí sim que eles chamam de concentrar a energia, que é o Qi, né? Os orientais chamam de Qi. Então, isso é importante, a gente, da meditação, a gente tomar consciência do que a gente tem dentro da gente, dessa energia. Porque a partir do momento que a gente se familiariza com isso, a gente consegue milagres internamente. Então, com treino e meditação, a gente vai aprofundando e conseguindo manusear essa energia. Hoje tem muitos que eles chamam de healings, né? Healings é cura. Muita gente que entrou num processo bem profundo, assim, dessa conexão e está curando milhares de pessoas com energia. Hoje a gente tem o Reiki, é uma delas, e por isso que quando as pessoas aplicam Reiki, quem aplica sabe, a gente sente o calor nas mãos. Por quê? Naquele momento a gente está concentrada, você está meditando, pedindo, né, fazendo a prece e colocando a intenção ali na pessoa. E quando você põe essa intenção, a sua energia está sendo concentrada na mão, ok? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu acho legal na minha tela, para vocês entenderem o que é o nosso campo magnético. Essa imagem mostra bem isso. Aqui seria nós no centro, tá? Isso aqui seria o nosso campo magnético. Ou seja, tudo que nós emanamos, ele vai para o nosso campo magnético e volta. Ele vai e volta. Isso é fantástico, porque isso explica que quando a gente fala, tudo que você fala do outro, tudo que você emana para o outro, volta para você. Isso aqui, os cientistas, né, fizeram essa foto, essa animação, para mostrar exatamente como é que funciona o nosso campo de energia. Então, a nossa energia sai, ela percorre o nosso campo magnético e volta para a gente mesmo. Então, quando a gente está falando mal do outro, gente, tudo na vida é energia, as palavras, tudo. Então, quando eu coloco algo para fora, se é uma energia ruim, tá voltando para mim mesmo. E aqui é como, não sei se vocês vão conseguir ver direito, deixa eu ver. Tá dando para ver? Aqui são duas pessoas, ó, tá? Trocando energia entre elas. Então, mostrando como que as energias entre duas pessoas se interagem, ok? Bom, então aqui é a foto também do nosso subconsciente. Eu prometo, gente, que a próxima eu vou tentar me sofisticar um pouquinho, tá? Eu sei que tem programas que a gente consegue compartilhar a tela com vocês aí, que eu gostaria muito. Eu tenho um PowerPoint bacana, mas hoje é o que temos. Então, isso aqui é o subconsciente, seria o nosso consciente e o subconsciente como ele é dividido, ok? Então, vamos voltar aqui, só um minutinho. Então, assim, eu tô agora atualmente cursando um curso do Dr. Joe Dispenza, um curso são de 8 semanas, que eu tô realmente fascinada. Dr. Joe Dispenza, ele é um neurocientista e ele pós-graduado em neurociência, né, formação do cérebro, memórias, e ele foi uma pessoa que colocou isso na prática. Quem quiser depois pesquisar no YouTube sobre a história dele, ele sofreu um acidente de carro e ele quebrou 6 partes da coluna dele. Eu sei que todos os cirurgiões já tinham falado que não teria recurso, ele ia ficar paraplégico. E ele, por estudar essa ciência e acreditar, né, no que ele estudava, enfim, ele decidiu aplicar isso nele. E aí o resultado foi que, assim, ele conseguiu, através das mentalizações, da prática, né, de tudo isso que eu vou falar mais na frente, conseguiu se curar.
Hoje ele dá palestra no mundo inteiro, tá super bem e curando pessoas aí pelo mundo inteiro. Isso é maravilhoso. E no curso dele ele falou que hoje ele tá parando de dar workshop porque ele tá maravilhado com o potencial de cura das pessoas. Então hoje ele está fazendo workshops mais avançados, somente para aquelas pessoas que realmente acreditam nisso e que querem fazer do workshop. Quando você vai para o workshop dele, você já vai para uma cura, você já vai para fazer a sua remissão. O que é a remissão? A remissão é aquele momento onde você realmente transmuta, você cria uma nova personalidade, você acredita tão piamente que você tem esse potencial dentro de você que você consegue fazer a conversão da cura. E aí ele já curou várias pessoas com câncer, com Alzheimer. Eles fizeram experimentos onde as pessoas entram numa máquina de ressonância mesmo. Esse experimento está no YouTube. Se vocês quiserem colocar lá cura do câncer e colocam Greg Braden, que é eu acho que tá no YouTube dele. Greg é Greg Braden. Depois eu passo para vocês, tá? No meu Insta, eu vou pôr todos os links lá. Aí amanhã quem quiser pode pegar isso também. Bom, então esse experimento mostrou e comprovou a força que a física quântica, né, e a neurociência no processo de healing, no processo de autocura, ok? Bom, como que o nosso cérebro, então, processa as informações? Como eu falei com vocês, no subconsciente está registrado todas essas nossas informações de criança. Quando a gente tem uma nova informação, o cérebro, ele processa uma nova sinapse, ele cria um novo caminho neural. Okay? Então, todas esses novos caminhos neurais são chamados de sinapses. E eles são agrupados. À medida que a gente vai repetindo aquele hábito, aquela função, eles vão criando caminhos fixos dentro do nosso subconsciente. De forma que, todas as vezes que eu experienciar uma situação que é muito similar ou parecida àquela que eu vivi lá atrás e que já está armazenada no meu subconsciente, o meu subconsciente, ele vai agir de forma similar, ou seja, ele para economizar energia, ele fala, eu conheço isso aqui, eu já vivenciei isso aqui no passado. Então, ele já te traz aquela emoção que está registrada lá, né, vinculada àquele evento atrás. E isso é bom, gente, é ruim, né, porque é como se a gente... se nós somos, isso está comprovado pela física também e pela ciência, se nós usamos 95% das nossas ações hoje são feitas pelo nosso subconsciente. Desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente dorme, se vocês observarem, raramente vocês estão ali cientes do que vocês estão fazendo, né? Boa parte a gente está no automático. A gente acorda, vai no banheiro, escova o dente, vai tomar café, já pega o telefone, pega e-mail, enfim. Você está no automático, você não está consciente do que você está fazendo. E por isso, eles falam, é muito importante hoje a gente viver no aqui e o agora. A gente está presente no que a gente está falando e fazendo. Porque quando você está no presente, a gente tem um mundo nas nossas mãos. A gente consegue criar aquilo que a gente quer. Porque aí não é mais o subconsciente, nós não estamos mais no nosso processo automático. Eu posso escolher qual é a minha reação frente a um evento, né? Naquele momento que alguém é agressivo comigo, que alguém fala alguma coisa que me remete a aquele estresse que eu tive lá atrás e que vem à tona aquela emoção já mais... Eu posso respirar fundo naquele momento, me empoderar e falar como eu quero agir frente a essa situação. Gente, é fantástico. Eu tenho feito isso comigo constantemente. Quem me conhece sabe. Eu sou agitada, eu sou ansiosa e eu sou explosiva, né? Eu sou ariana. Então, assim, muitos me perguntam, né? Ah, Cláudia, você fala que faz curso, mas não tô vendo muita mudança em você. Tá aí, ó, tá toda irritada, nervosa. Eu sou um ser humano, gente. Eu tô em processo de evolução, né? Eu acho que quando nós estivermos pronto, que a gente realmente conseguir se iluminar e nunca mais sentir raiva, eu já tô passando pro outro lado do caminho.
Então, mas quando a gente aprende essas ferramentas, a raiva não fica para mim nem mais que um minuto, acho que é muito, sabe? Porque naquele momento eu respiro, né? Passou a raiva ali, discutir com alguém, eu já me centro, respiro fundo e eu sei que eu tenho a escolha. Eu vou deixar essa raiva ficar comigo, né? Porque ela faz mal para mim. A raiva, quando a gente sente, ela não ataca o outro. Quem tá sentindo raiva? Sou eu. Então, são os meus hormônios do estresse que vão ser ativados, né? E o estresse, se vocês imaginassem o que o estresse faz dentro do nosso organismo, a gente tentaria participar mais aí de meditações, de retiros espirituais, porque o estresse, ele é só um alarme, né? Essa reação nossa, ela é só um alarme de a que ponto o seu organismo chegou para que você tente parar e restabelecer seu equilíbrio. Mas ele causa uma adrenalina, né? E tem gente que vicia nisso, gente, ok? Porque nós temos vários tipos de estresse. Você tem um estresse, ok, o estresse que é bom, porque quando a gente está naquele momento muito agitado, você está dando um sinal para o seu corpo que você está em perigo. Isso vem desde os homens lá da caverna, né? Porque os homens das cavernas, eles tinham que sair para caçar e o tempo inteiro eles tinham que estar preparados para o perigo. Então, eles estavam completamente aterrorizados, ou seja, adrenalina 1000 e o sangue vai para as extremidades. Por quê? Porque para a mão, para a perna, porque se eles tiverem que se proteger, lançar, né, enfim, matar um animal, sair correndo, todo o sangue ele se espalha para as extremidades do corpo. Com isso, o que acontece? Os teus órgãos, você fica com escassez de energia na parte vital, seu coração, seu estômago, fígado, todos os seus órgãos, o sangue vai diluindo para as extremidades. Então, por que quando a gente vai se alimentar, isso é uma coisa também que a gente tem que se cuidar. Por que quando a gente vai se alimentar, a gente nunca pode se alimentar num momento de discussão, de raiva? Porque se você está em estresse e se alimenta naquela hora, teu sangue não está ali no teu estômago, nos teus órgãos vitais que vão te ajudar no processo de digestão. Eles estão nas extremidades. Então, se você está naquela raiva, né, e se alimenta, você está contagiando esse alimento com esse estresse. E ele vai trazer mais toxina para vocês. E vocês podem até passar mal mesmo. Tem gente que quando faz isso até passa mal, porque o teu organismo não está preparado para aquele processo ali da digestão. Ok? Bom, só um minuto, deixa eu só pegar a sequência. Ok, então, me deu um branco agora, pera. Greg Braden. Greg Braden, gente, ele desenvolveu a teoria de que o nosso cérebro é o nosso campo eletro e o coração é o nosso campo magnético. Então, nós somos formados, né, por aquela foto que eu mostrei lá atrás, do nosso campo eletromagnético. Ou seja, o coração, ele é 60 vezes mais potente do que o nosso cérebro, tá? Porque o magnetismo dele tem muito mais força para manifestar a onda, que a física quântica chama, quando colapso de onda, que é quando você colapsa a realidade que você criou, que você imaginou. Então, daí a gente vê a importância de se criar com emoção. Quando a gente fala da gratidão, porque quando você está em sentimento de gratidão, já agradecendo aquilo que nem aconteceu, mas que você quer que aconteça, como se já fosse real, quando você emana aquele sentimento, o nosso subconsciente ele não sabe distinguir o que é real do que é irreal, né? Isso já tem vários experimentos, inclusive usaram em pessoas fazendo treinamento de basquete, uma equipe sendo treinada e a outra simplesmente simulando o treinamento na mente, e eles tiveram um desempenho melhor do que aqueles que realmente foram para campo, ok? Então, uma das técnicas que a gente tem de criar essa realidade é através da visualização. E daí vocês vão me perguntar, Cláudia, mas se fosse assim, né, todo mundo criava a realidade. É fácil, então eu vou sonhar hoje à noite, vou deitar, relaxar e vou criar que tô ganhando na Mega Sena, tô ficando milionário.
se você tiver fé, se você realmente acreditar nesse sonho e trabalhar e mentalizar, eu garanto para vocês que, óbvio que tem que ter ação, tá? Porque eles falam das 3 mentes. É a intenção. Então, você primeiro tem que ter a intenção dentro de você do que você quer, do sonho que você quer criar. Depois, a emoção, que é esse sentimento como se fosse real. Então, por exemplo, vou falar aqui para as meninas, né? Quem quer arrumar um namorado, casar. A gente, às vezes, tem que realmente fazer a coisa como se fosse real. Então, você vai tomar café, você mora sozinho, coloca 2 pratos na mesa, né? Prepara a mesa para 2 pessoas. Tente incorporar aquela ação. Como é estar sentando com uma pessoa na sua frente, né? Tenta imaginar como seria essa sensação de ter alguém ao seu lado. Serve para os 2, tá, gente? Falei das meninas, mas servem para os meninos também. Então, como seria ter essa pessoa ao seu lado? Porque, gente, muitas vezes a gente pode se assustar. Eu dei o exemplo de relacionamento, mas assim, quando você realmente cria essa realidade e você passa a se comportar como se fosse real, às vezes a ficha pode cair de que, não, quer saber? Eu tô feliz do jeito que eu tô, eu não quero isso pra mim. Eu não tô falando de relacionamento, mas tô falando de uma situação que a gente pode criar. Então, às vezes a gente quer, porque é sonho das pessoas. Porque as pessoas, pra gente, por exemplo, às vezes ter muito dinheiro, ter status, a gente acha que isso vai trazer felicidade pra gente. Então, a gente corre a vida inteira atrás disso. Né? Só que isso já está comprovado que não. Várias pessoas milionárias, né, estão aí mexendo com droga, se suicidando. Por quê? Porque passaram a vida inteira achando que isso iam preenchê-las. E quando às vezes elas atingem aquele momento, vem um vazio muito grande. Porque faltou o preenchimento ali, faltou o que realmente faz com que elas sintam conectadas, preenchidas, essa energia, né? Que quem tem essa, ou já teve essa conexão, sabe do que eu tô falando. Então, mais uma vez, nós temos toda a ferramenta na nossa mão, mas a gente precisa querer mudar. A gente precisa entender aonde a gente quer chegar. Porque muitas vezes a vida pede pra gente dar uma volta. Eu, por exemplo, eu venho, né, da área financeira, eu trabalhei mais de 25 anos nessa área financeira. Por várias questões, eu não estava preparada. Eu acho que para estar aqui hoje eu estou assim, muito feliz. É uma realização do meu sonho. É a primeira live que eu faço. Eu tenho uma certa... Posso estar aqui parecendo para vocês muito tranquila, mas eu tenho um certo estresse com uma câmera. Adoro foto, né, coisa descontraída. Mas, gente, quem não tem, né? Quem tem um programa da Brené Brown que ela fala de vulnerabilidade, né? É muito fácil para as pessoas, com certeza, aqui nesse vídeo mesmo, com certeza eu devo estar cometendo alguns erros de expressão, de fala, enfim. Mas é muito fácil para quem está do outro lado, né, da plateia julgar. Falar, mas olha como ela tá, como ela fala, nossa, ela tá falando muito isso para todos. Mas e a hora que nós estamos ali? Quantos de nós realmente dá a cara a tapa de vou me expor, né? Não, vou fazer uma palestra para não sei quantas pessoas, subir num palco. Por quê? Porque quando a gente realmente se submete a isso, todos os julgamentos lá atrás, todas as emoções que a gente passou ao longo da nossa vida, parece fazer assim, ó, entendeu? Ai, o que os outros vão pensar de mim? Ai, mas se eu errar, ai, o medo da rejeição. Isso é com todo mundo, porque nós somos iguais. Então, quando a Brené Brown fala nesse documentário dela sobre vulnerabilidade, é isso. A gente que quer crescer, a gente que quer realmente ser feliz, a gente tem que dar a cara a tapa para realizar um sonho. A gente tem que ser vulnerável, a gente tem que perder esse medo do desconhecido, senão a gente fica no passado, né? Vivendo com as nossas emoções aí do passado. E o Dr. Joe Dispenza, ele fala uma coisa que eu acho fantástica, que é do cérebro, quando todas essas emoções
Todos os nossos pensamentos estão ligados a muitos paradigmas. Então, vocês, não sei, paradigma, gente, ele é um programa mental que tem praticamente o controle exclusivo de todo o nosso comportamento, ok? E o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui também, que eu acho bacana. Queria que vocês... O que vocês estão vendo aqui? Né? A maioria deve estar vendo um cavalo, correto? E agora... um sapo. Ok, só que concordam comigo que o cavalo continua aqui. Então, ou seja, que tudo é uma questão de ponto de vista. Às vezes a gente briga com o outro, porque o outro está falando uma coisa, a gente está falando outra no fundo. Os dois estão falando a mesma coisa. Só que o que difere é que a forma de eu ver o mundo, ela está carregada com todas as minhas experiências do passado, com tudo que eu vivi, as minhas emoções, a carga. Porque o nosso pensamento, gente, primeiro eu penso, e o pensamento ele desperta um comportamento, ok? Que por sua vez faz com que nós tenhamos escolhas. E essas escolhas fazem com que nós tenhamos experiências vividas. E que por sua vez nos fazem ter emoções. Ou seja, o pensamento está ligado a emoções. E se nós, todos os dias, temos os mesmos pensamentos, como a ciência já comprovou que nós estamos 95% do nosso tempo, né? A gente está no subconsciente, ou seja, tendo as mesmas ações repetidas, significa que eu estou vivendo no passado. Porque eu estou ligada no meu subconsciente que está registrando tudo do passado. Concordam? Se eu quero mudar isso, se eu quero mudar a realidade do meu futuro, criar um futuro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar as minhas emoções. Eu tenho que ir de trás para frente, para que meus pensamentos mudem, certo? Então, o que acontece? Hoje, quando eu levanto, eu tenho que pensar como eu quero me comportar hoje. Qual é a realidade que a Cláudia quer criar para ela hoje? E eu tenho que sinalizar isso para o meu corpo, porque o meu corpo ele já está acostumado a ter aquele vício do comportamento. Né? Como eu falei, se o pensamento causa um comportamento, que por sua vez uma experiência, que por sua vez uma emoção, se essa emoção está vindo dessa cadeia, onde é que eu tenho que mudar? A minha emoção. Então, assim, se eu estou deprimida, se eu estou triste, esse momento agora da pandemia que a gente está vivendo, tá? É perfeito para isso. Gente, a gente tem que parar de ver noticiário, né? A gente tem que parar de entrar nesse medo, nesse pavor que as pessoas estão nos colocando. Tem gente adoecendo, tem gente morrendo muito mais do que morrendo com essa pandemia, de estresse, de medo. Então, assim, porque assim, qualquer pessoa, se você for por um prédio, pular de uma tirolesa alta, só de você chegar lá e falar, olha, aqui tem tantos metros, você vai cair, você já entra num pavor, você nem pulou, quer dizer, você está simulando aquilo. Então, esse medo que a pandemia faz com que a gente sinta de pegar, é bem provável que as pessoas peguem. Eu falo para mim mesma, isso não chega perto de mim. Não chega mesmo, e eu não vou adoecer. Por quê? Doença, depressão, medo, tá vibrando aqui. Se a gente vibra aqui, a gente nunca vai sinalizar nessa frequência. Tem um tema, gente, que é sobre frequência, que eu vou tentar, gente, numa próxima live, a gente falar só sobre frequência. É fantástico. Se eu tô sintonizada numa frequência, eu nunca vou pegar e vou... qualquer coisa que está vibrando aqui, ok? Voltando um pouquinho, gente, na questão do paradigma lá atrás que eu falei, né? Um paradigma, ele só é quebrado e transformado quando a ciência chega num nível de desenvolvimento que não suporta mais, não comporta mais esse paradigma. E um exemplo disso é, por exemplo, tomar leite com manga faz mal, né? Principalmente quem morava no interior sabe disso. As pessoas falavam, não, se tomar leite com manga, você vai morrer, não pode nadar depois que come. Hoje em dia a gente toma vitamina de manga com leite. Então, antigamente as nossas mães cortavam o pernil porque não cabia no forno.
E muito tempo foi assim. Até que se inventaram fornos maiores e as pessoas continuavam a cortar o pernil. E as pessoas perguntavam, mas por que você corta o pernil? Ah, porque é mais fácil, né? Não, porque minha avó me ensinou, porque veio de geração em geração. Até que um para e faz a pergunta. Então, de novo aqui eu pergunto para vocês. Quais paradigmas vocês estão carregando na vida de vocês que vem lá, às vezes dos seus ancestrais, e que vocês continuam fazendo, porque não, meu pai falou que é o certo, porque fulano falou que é o certo, né? Passem a ouvir aqui, gente, né? Fazer essa conexão aqui dentro de vocês, porque o coração e essa energia que está aqui dentro não mente para vocês. E quando eu defini o tema dessa live que eu falei, né? Transformando sonhos, e transformando crenças negativas em sonhos realizados, é porque eu vivo isso hoje. E eu queria propor para vocês, nosso tempo, eu quero tentar deixar uns 5 minutos no final para a gente fazer uma prática, então quero tentar ser mais rápido, ainda tem alguns temas aqui para passar, mas eu queria passar para vocês uma vivência, só um minutinho, gente, que é uma prática que a gente vai fazer no final. Eu só queria já deixar aqui registrado que é o seguinte, se não der tempo da gente fazer a prática, eu vou sair, me desconectar por causa né, quando dá 1 hora o Instagram cai, e me conecto de novo. Aí quem quiser voltar pra gente fazer essa prática, tá? Mas eu vou correr aqui pra ver se dá tempo. Tem aí ainda 10, 12 minutinhos, então vamos ver se a gente consegue fazer tudo. Bom, então vocês me perguntam, ok, Cláudia, tudo bem, você falou tudo isso, mas como é que eu mudo isso? Como é que eu pratico, né? Como é que eu saio dessas crenças e vou pro meu sonho realizado? Gente, uma boa ferramenta é essa questão de vocês visualizarem, mas visualizar com emoção. Todo dia. Primeiro anotar, fazer um exercício de anotar quais são suas crenças, né? Quais são os seus medos. Passem a fazer esse exercício amanhã, a partir de agora, né? Quando vocês saírem, anotar principalmente os pensamentos que vocês estão tendo. Quais são os pensamentos diários? Vocês vão se assustar quando vocês começarem a anotar e ver o tipo de pensamento que vocês têm. Quanto pensamento negativo, quanta bobagem vocês estão pensando e que esses pensamentos estão sabotando o tempo inteiro vocês. Porque se eles criam a sua realidade, se vocês estão o tempo inteiro com aquela vozinha, mas não faz isso, você não vai conseguir, não, mas isso aqui é muito difícil, deixa para depois, porque é aquela vozinha que está atrás da ação de vocês. Eu mesmo. Quantas vezes eu falei, não, Cláudia, não vai fazer live, não, deixa pra lá. Ai, pra que você vai inventar moda? Fica aqui, tá tão, sabe, sua vida tá ótima, pra que você vai mexer com isso? Mas, gente, vocês não têm noção no prazer que eu tô sentindo em estar aqui, podendo compartilhar isso. Porque, olha, se 3, 2, 1 de vocês mudarem, né, conseguir realmente entender o que eu tô falando, eu já vou ser eternamente grata. Porque eu acho que a mudança, ela começa na gente. E se cada um de nós mudarmos, a gente vai fazer um mundo melhor. A gente vai fazer, né, a humanidade aí voltar. E eu sei que tem muita gente nessa pegada, né? Hoje tem lives aí de todos os jeitos, gente tentando transformar essa consciência. Luá mesmo vi aí entrando, que bom. É uma amiga minha que também tá muito nessa de transformar aí pessoas. Então, eu acho que a gente tem que começar a praticar. E fazer a meditação não é necessariamente ficar em silêncio. É colocar uma música que vocês gostem para trazer a sensação para o corpo. Lembram faça esse exercício, além de anotar os pensamentos do dia para que vocês passem a ser o observador de vocês, ou seja, quando vocês começam a ter a consciência, né, do que eu estou pensando, a hora que esse pensamento vem, que você está aqui observando esse pensamento, aí já é a sua consciência. Então, você não está mais no automático. Esse é o poder do aqui e agora.
E a hora que vocês têm esse poder de observar o pensamento, vocês têm o poder da escolha. Se vocês querem continuar agindo e sentindo aquela emoção, ou se vocês querem agir diferente. E aí vocês começam a ensinar o corpo de vocês a sentir diferente naquele momento. Então, às vezes vem aquele momento difícil e você fala, não, nessa situação eu vou agir diferente. Eu vou enfrentar esse medo. E eu tenho certeza que muitos de vocês, que já passaram por esse tipo de situação e que, né, se atiraram, falaram, não, eu vou, que depois que vocês passaram, vocês falaram, uau, né, sou poderoso. E é isso, é essa energia que vocês têm que sentir, porque aí ninguém mais segura vocês. Então, o exercício é mentalizar, deitar, principalmente na hora de dormir, numa hora que vocês estiverem relaxados, de preferência com fone de ouvido. Eu mesmo tenho uma meditação no meu canal do YouTube, ok? Se vocês quiserem, é Cláudia Cipriano, põe no YouTube, meditação, deve vir lá. Mas tem várias, indico Luiz Reis, Hélio Couto. Aí é uma questão de vocês identificarem afirmações positivas, meditações guiadas que vão fazendo o seu cérebro reprogramar. Porque mesmo que vocês durmam, e aquelas frases estão sendo ali faladas para vocês, né? Eu sou paz, eu sou harmonia, eu estou na minha missão de vida. Enfim, são afirmações dos mais variados tipos, mas elas vão trazendo para o seu subconsciente para que vocês consigam reprogramar o que não está legal, o que vocês querem. E o ideal é que vocês mesmos construam essas frases e gravem com a voz de vocês. Põe uma música de fundo, anota tudo que vocês querem, gente, tudo que vocês querem reprogramar. Grava com a voz de vocês, põe uma música que realmente te dá o empoderamento e escuta todos os dias durante 21 dias. Importante que eu esqueci de falar, 21 dias de prática, tá? Para mudar um hábito. Eu queria ler, gente, e aí a gente vai partir para a prática. Porque isso aqui eu acho fantástico do do Joe Dispenza, e eu vou ler para não perder, porque é muita coisa técnica. É o seguinte, embora vocês possam não acreditar, mas tudo no universo já existe em potencialidade, né? Há uma inteligência dentro de nós que está nos dando a vida e organiza todas as funções, mantendo o seu coração batendo. Olha que bacana. Seu coração bombeia mais de 7 litros de sangue por minuto, mais de 378 litros de sangue em uma hora, mais de 100 mil vezes em um dia, através de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos em seu sistema. Ok? Do seu peso, e ele representa 3% do seu peso corporal. Você perde 25 milhões de células a cada segundo. Ou seja, você acabou de perder 25 milhões de células e acabou de criar 25 milhões de células nesse exato segundo. Você estava pensando sobre isso? Aquela célula do seu corpo passa pela ordem de 100 mil a 6 trilhões de funções por segundo. Multiplica isso por 50 a 70 trilhões de células que você tem no seu organismo, tá? Tudo isso está acontecendo mais rápido que a velocidade da luz. Você inala 2 milhões de litros de ar por dia, que em segundo é transportado por todas essas células do seu corpo. Você está conseguindo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar isso? A grandiosidade que nós somos. Então, se a inteligência que tudo criou, né, que criou supernovas, né, e novas galáxias, todo esse universo, criou tudo isso. Se essa inteligência universal nos dá o ar que a gente respira, e sem esse ar a gente não viveria, por que a gente não confia, né, nela e que ela vai prover tudo que a gente precisa? Então a gente tem que fazer essa conexão com a gente mesmo. E através da meditação e através dessas visualizações, criar o futuro de vocês. Com meditação, vocês conseguem, né, imaginar, colocar a música que vocês querem e ensinar seu corpo o que vocês querem. E vocês vão fazendo e vai chegar um dia que vocês criam uma coisa simples. Imagina, a partir de amanhã,
um exemplo simples, o que vocês querem criar, né? Eu, por exemplo, às vezes eu tô lá no sítio e às vezes eu falei, eu queria ter uma interação com a natureza hoje. Eu queria, não sei, eu queria criar uma interação, ser integrada com a natureza, um sentimento que eu realmente sentisse a natureza dentro de mim. Gente, eu fui andar de bicicleta, pois na minha frente um esquilinho cruzou, desceu da árvore, cruzou. Vocês já viram um esquilo parar no meio da estrada e ficar? Porque que eu, pelo menos até então, todos os esquilos que quando vem alguém próximo, já corre, sobe em cima da árvore e atravessa. Pois o esquilinho ficou parado. Eu passei com a minha bike do lado dele, ele ficou olhando para mim. Assim, naquela hora, né, minhas lágrimas, assim, de felicidade. Então, pedem coisas simples e escutem o universo. Gente, nós estamos quase chegando no final. Eu queria realmente, então, que vocês praticassem. E, assim, quem sente necessidade, tem muitas técnicas que é EFT, para programar essas energia negativa. Se vocês sentem necessidade, eu tenho feito atendimentos pessoais que eu posso estar ajudando vocês, né, na identificação dessas crenças. Hoje existem muitas metodologias, a EFT é uma delas, meditação guiada, para que a gente possa estar reconstruindo. Mas se vocês acham que não podem sozinho, procura terapias, mas terapias alternativas de pessoas que trabalham com isso, porque a cura está no emocional, ela não está no físico. O físico já é uma consequência, ok? Eu vou sair, eu peço aí para vocês uns 3 minutinhos, 4, só para poder gravar essa live de hoje. E aí eu vou me conectar de novo. Quem quiser, entra daqui uns 5 minutinhos, é bom que aí cada um pode dar uma parada, né? Quem quiser ir no toalete, enfim, voltem. A prática é rápida, é 5 minutinhos e aí eu abro para perguntas, quem quiser esclarecer alguma coisa, ok? Muito obrigada. E provavelmente eu ponho nos meus stories, mas provavelmente eu quero dar sequência nessa live. A gente tentar de repente fazer toda quarta-feira. E aí a gente vai compartilhar, né? Por exemplo, passei deveres de casas para você aqui, que seria para vocês, que seria fazer esses exercícios do pensamento, da meditação. Aí na próxima vai ser uma coisa mais informal, da gente bater mais papo. Eu quero que vocês compartilhem comigo o que aconteceu de novidade, se funcionou, e a gente vai aprofundando nos temas, ok? Beijo grande, fiquem com Deus. E para aqueles que quiserem, então, vou me desconectar, a gente volta a se encontrar aí em 5 minutinhos no máximo, tá bom? Obrigada, gente. Gabi, Raquel, beijo grande. Fernandinha, saudades suas, viu? Juninha. Zé Mendonça, quanto tempo. Gente, tô vendo aqui que o Insta tá me dando 1 minuto ainda, 1 minuto e 30 segundos. Alguém uma pergunta? Aproveitando o tempo. Tá, então pra gente ganhar tempo eu vou desconectar, porque a gente volta mais rápido. Eu não quero começar a fazer essa meditação. É uma meditação, são 5 minutinhos, mas é uma meditação dos nossos ancestrais de perdão pra gente limpar, começar a semana, né, bem, limpando essas crenças. É um exercício para vocês também aprenderem e continuar fazendo com outras técnicas, tá bom? Beijo!